se vê na Cultura FM e na TVC HD. Está no ar o RCN Notícias. Apresentação Ana Cristina Santos. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 27 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Aulas de natação são oferecidas de graça no campus da UFMS. No Dia Mundial do Combate ao LER, vamos falar sobre postura e pausas que ajudam a evitar o problema. O vereador Silverado cobra limpeza e reforço na segurança das praças após furto. Frequentadores da Lagoa Maior aprovam bebedouro instalado no local. A Prefeitura de Três Lagoas realiza a entrega de kits escolares nas escolas municipais. E hoje nós vamos falar também de cuidados com os idosos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de um trágico afogamento na Cascalheira. Bombeiros retomaram as buscas nesse momento atrás do corpo de um jovem de 18 anos. Daqui a pouco os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque da Gisele Mendes. Bom dia, Gi. Olá, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo RCN Notícias. Aconteceu na Praça Rames Tebet uma blitz educativa para o combate ao escorpião no município. Eu volto já com mais informações. Vamos agora com o destaque do Igor Andrade. Bom dia, Igor. Olá, bom dia para você que nos acompanha no RCN Notícias. O projeto Justiça Itinerante começou os atendimentos em Três Lagoas. Daqui a pouquinho eu te conto em detalhes. Daqui a pouquinho, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta sexta-feira. Agora são 6 horas e 35 minutos e chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A sexta-feira em Mato Grosso do Sul deverá ser de sol com aumento de nuvens ao longo de todo o dia. As temperaturas são estáveis na região leste do estado. A temperatura mínima para Três Lagoas é de 21 graus e a máxima poderá chegar a 31. Paranaíba apresenta mínima de 21 e máxima de 29 graus. Assim como Aparecida do Taboado, que também registra mínima de 21 graus e máxima de 29. Já Inocência tem mínima prevista de 20 e máxima de 31 graus e Água Clara registra mínima de 20 graus e máxima de 33. Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Antes de temperatura, deixa eu colocar aqui um inusitado. Hoje, chegando aqui no grupo, olha só o que eu encontro na rua, na Eurídice Chagas Cruz. O condutor, né, ao tirar o veículo da garagem, ele se perdeu nos pedais e acabou tombando o veículo dele aqui bem em frente. Nada aconteceu com ele, né? Só esses danos materiais aí do veículo. Para quem nos acompanha aqui pela TVC, pela rádio, e pela rádio a gente vai descrevendo aí que o veículo tombou, ele atravessou a rua e tombou do outro lado, provavelmente encostou aí nessa árvore, né, que não só se arranhou, mas o carro teve grande monta aí. Meu Deus, isso que a gente chama de azar, hein, Totó? Começar assim, não é sexta 13, mas eu vou te falar, hein? Pra fechar a semana, né? Gente. Infelizmente. Oh, meu Deus, nossa solidariedade aí pra esse motorista, né? Ela foi tirar o carro da garagem e atravessou a rua e provavelmente se confundiu com os pedais, né? Apertando o acelerador, acertou. Ainda bem que a árvore, né, o ajudou aí, porque poderia ser o muro também e a monta seria maior ainda. Ainda bem que também não tinha ninguém atrás, também, né, passando. Mas que tristeza, né, Totó? Para começar amanhã, né? Ai, gente, nossa solidariedade aí para esse condutor vizinho aqui, né, da Rádio Cultura, foi retirar o veículo de casa e olha só, acabou batendo na árvore, o veículo tombou. Prejuízo pro veículo, mas ainda bem que ele tá bem, não aconteceu nada com ninguém, mas... Foi um susto. Olha, que sexta pra ele, né? Pois é. E a temperatura está em 24 graus nesse momento aqui em Três Lagoas. A sensação térmica é de 26.
A umidade relativa do ar, essa está em 88% e cai em torno de 54% lá pelas 3 horas da tarde. Abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, volta aquele delicioso céu de brigadeiro aí, sem nenhuma nuvem. Quer dizer que a chuva foi embora mesmo, né, Ana? Pois é, o tempo hoje vai seguir assim, instável, na verdade, com bastante nuvens, né, nebulosidade, o sol aparece, só que não tem previsão de chuva para hoje, não. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, Três Lagoas terá temperaturas variando, então, entre 21 e 31, com alta probabilidade de céu nublado ao longo do dia, mas o sol aparece e o calor também. A sexta-feira em todo o estado será marcada por instabilidades aqui em Mato Grosso do Sul, segundo o CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. O tempo deve permanecer firme em quase todos os municípios, com sol e variação de nebulosidade. Este cenário ele favorece a elevação das temperaturas, que podem atingir valores entre 36 e 38 graus, além da redução da umidade relativa do ar, com índices variando entre 20% e 40%, especialmente nas regiões pantaneiras, sudoeste do estado. Apesar das condições mais estáveis, não são descartadas aí pancadas de chuvas isoladas de forma pontual e até mesmo tempestade em algumas regiões, principalmente no centro, no norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. Tá fresquinho agora pela manhã, né? Verdade. Ventinho gostoso, só que ao longo do dia se preparem, viu, gente? Porque A coisa vamos vai ter pegar. calorão. E pro final de semana também, previsão de muito calor e sem previsão de chuva aqui para Três Lagoas. Agora são 6 horas e 40 minutos e por falar em calorão, gente, nesse calor já viu, né? Como tem feito calor em Três Lagoas, é que a chuva desta semana deu amenizada um pouco, mas ainda assim está muito quente. E com esse calor, o que acontece? Muitas pessoas vão para a beira dos rios. Um dos pontos, a Cascalheira, gente. E infelizmente, ontem o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer um jovem, gente, que teria se afogado ali na Cascalheira. O Corpo de Bombeiros retoma as buscas agora pela manhã. O repórter Alfredo Neto tem mais informações pra gente deste jovem que está desaparecido. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Retomaram neste momento, Ana, as buscas na tentativa de encontrar o corpo do jovem de 18 anos que teria sumido após um mergulho ali na Cascalheira, como você bem diz. Fazia calor, um grupo de garotos entre 17, 18 e 19 anos foram para a Cascalheira tomar banho, se refrescar e durante esse banho, esse jovem de 18 anos acabou sumindo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, 2 equipes de mergulho estão no local, foram ontem, estão novamente hoje, fizeram as buscas na tentativa de localizar o corpo, mas devido ao final da tarde estar se aproximando, a iluminação ser escassa, as buscas foram encerradas e seriam retomadas assim nas primeiras horas dessa manhã de sexta-feira. O Corpo de Bombeiros sempre está alerta nessas situações, principalmente nessa época de calor, por conta dos rios aqui em Três Lagoas. Esse ano é o segundo afogamento no Rio Paraná. Tivemos aquele no começo do ano, aquele venezuelano, que teria morrido afogado ali na região do Jupiá. Desta vez, na Cascalheira, esse jovem de 18 anos. Tivemos vários registros já no Rio Sucuriú, Rio Paraná de afogamento, e mesmo com os alertas, parece que as pessoas ainda não entenderam o perigo que é esses locais. Sempre o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Prefeitura, os órgãos competentes aconselham quem quer se refrescar, procurar o balneário municipal, que é um local mais seguro, mais estruturado para se banhar, se refrescar, e não esses locais. A Cascalheira, né, é como se fosse uma armadilha. Como houve muitos anos a retirada de terra, cascalho daquele local, aonde foi feito ali docas para atracagem de balsas, para retirada de peças para termoelétrica, então há muitos buracos, há muitos locais que servem como armadilha para pessoas que, mesmo sabendo nadar, acabam se afogando no local. Tivemos um outro afogamento registrado naquele mesmo local ali na Cascalheira, algumas semanas atrás, aonde uma pessoa estava se banhando, acabou se afogando e foi socorrido em estado gravíssimo, levado para o Hospital Auxiliadora, um maqueiro que estava com a família tomando banho e acabou se afogando. No local, esse é o segundo registro de afogamento esse ano. Dessa vez, infelizmente, o que tudo indica parece ser fatal, já que o Corpo de Bombeiros não encontrou o corpo desse jovem de 18 anos.
Infelizmente no Rio Paraná esse ano é o terceiro afogamento. Infelizmente, se confirmar, será o segundo fatal, Ana. Pois é, Alfredo, a gente fica na expectativa e torcendo, né, para que esse jovem esteja vivo, né? Enfim, a esperança é a última que morre, né? Nossa força aí, enfim, a gente está aí na torcida para que o Corpo de Bombeiros possa localizar esse jovem ainda com vida. A gente sabe que é complicado, né, gente? E é por isso que a gente sempre reforça, né, Alfredo, das pessoas evitarem a cascalheira. Gente, pais, mães, não deixem seus filhos ir para a cascalheira. Lá é um local para trilha. Eu, inclusive, faço trilha lá na cascalheira. Local maravilhoso para isso. Mas evite entrar na água. Tem aquela laje ali, a gente passa a ver a molecada pulando ali na cascalheira. Não é um local apropriado para banho. A gente já fez inúmeras reportagens falando sobre isso. Quantas mortes já foram registradas aí na cascalheira, né, Alfredo? Não é a primeira, né, segunda, não é o terceiro caso que a gente fala de afogamento na cascalheira. Infelizmente, é uma área realmente perigosa, não é apropriada para banho. Inclusive, tem até placas que mostram isso, né? O perigo que é. A cascalheira não é para isso. Tanto que a prefeitura está com um projeto de cercamento da cascalheira. A entrada ali será monitorada apenas para as pessoas fazerem sua trilha. E a gente já relatou aqui outros casos, pessoas que vão para a cascalheira que levam bebida, fazem churrasco. E a gente sabe que água e bebida não combina, né, gente? Ainda mais na cascalheira, nesse local que não é apropriado para banho. E a molecada pula ali daquela laje, da piroleta. Isso é perigoso, gente. Não tem salva-vidas. É diferente do balneário, que tem um salva-vidas ali. É um local raso, tem um espaço delimitado. É por isso que a gente aconselha, vá para um local apropriado. A gente sabe que às vezes a meninada, né, os jovens querem um local com maior profundidade. Eles reclamam que o balneário é raso. Muitas vezes alguns vão até para a cascalheira para fazer coisa errada. Por isso que procuram esses espaços. Mas não façam isso, gente. Quantos casos nós já relatamos aqui de jovens, pessoas, adultos, inclusive, que morreram aí na cascalheira? O local não é apropriado para banho. E a prefeitura tem que fechar mesmo, já passou da hora de cercar a cascalheira. Eu sei que tem muitas pessoas que criticam quando a gente fala isso, que as pessoas não têm área de lazer em Três Lagoas. Tem o balneário, gente. Quem quer um espaço seguro, tem o balneário. Ali é o local adequado, não se cobra nada. A cascalheira não é para isso. Ali é um espaço para trilha, contemplação, para a natureza, e precisa preservar esse espaço. Não é um espaço para banho, Alfredo Neto. Não é para banho, não é para fazer churrasco no final de semana, e a gente vê que as pessoas continuam. É um local bonito, vamos falar a verdade, um local a qual as pessoas contemplam a natureza ali, a verdadeira característica do Pantanal. Aquele rio enorme, principalmente no pôr do sol, é bonito, só que para banho não é recomendado. Como havia dito no começo, ali, há vários poços, há vários locais a qual a draga utilizou para poder retirar areia, retirar pedras, e ficou ali verdadeiros bolsões, a qual a água que é sugada pela usina de Jupiá, a usina Três Gargantas, acaba formando alguns redemoinhos, só formam ali verdadeiras armadilhas para as pessoas, que mesmo pessoas que sabem nadar, fiz coberturas de outros afogamentos de pessoas que eram exímios nadadores, mas que acabaram se afogando por conta de cair nesses buracos e não conseguir sair. Outras pessoas que vão para lá de bicicleta e depois de fazer esse esforço físico, ficar nadando, há aquela fadiga muscular e a pessoa não consegue subir após algum mergulho ou algum salto dessa laje. Infelizmente é um local perigoso. Eu já registrei no mínimo, para falar por baixo, 5 afogamentos nessa região, seja nessa área da laje ou seja naqueles lagos que tem ali por perto dessa laje, onde eu já fiz 2 coberturas de afogamento, uma inclusive de uma pessoa que fazia trilha e durante essa tentativa de fazer o nado nesse lago como se fosse ali um esporte complexo, essa pessoa acabou se afogando. Outra pessoa que acabou se afogando ali na área rasa, estava no raso ali, acabou sofrendo uma congestão, acabou se afogando. Infelizmente é um local perigoso. Infelizmente as pessoas ainda temem no local, temem mergulhar, tomar banho, fazer churrasco, fazer festas, abusam das bebidas alcoólicas
pessoas já foram esfaqueadas no local, já tivemos homicídio registrado de pessoas que acabaram ali sendo vítimas de lesão corporal grave e no hospital acabaram indo a óbito após serem esfaqueadas. Infelizmente é um local que precisa um pouco mais de atenção da sociedade, um pouco mais de alerta, um pouco mais de respeito pelo local. Porque geralmente quando se perde o medo da água, acaba acontecendo essas situações, Ana. Exatamente, Alfredo, a gente segue acompanhando, né, então as buscas ali por esse jovem de 18 anos que desapareceu ontem à tarde, estava com um grupo de amigos ali na Cascaleira tomando banho. Esse desapareceu, o Corpo de Bombeiros iniciou ontem à tarde as buscas, conforme o Alfredo disse, por conta da noite, ao anoitecer, teve que suspender as buscas e agora pela manhã, então, as buscas retomadas, né? A gente fica aí na expectativa para que esse jovem seja localizado, né? A gente convida ainda, essa é a nossa torcida, mas fica o alerta, gente, evite a Cascaleira, jovens, não pule daquela laje. Conforme o Alfredo disse, é um local perigoso. Quantos casos de afogamento já registrados ali no local? Não tem salva-vidas, gente. E a prefeitura precisa concluir o quanto antes o cercamento daquele espaço. Tem que ter um controle ali, não pode continuar do jeito que está. As pessoas entrando ali, fazendo churrasco, deixando um monte de lixo. Lixo é coisa absurda que eles deixam ali, garrafa, lata, enfim, tudo quanto é tipo de lixo. Tem que ter um controle, tem que ter um monitoramento, não pode continuar assim do jeito que está. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. O Alfredo Neto trazendo detalhes pra gente, então, desse trabalho do Corpo de Bombeiros que foi retomado agora nesta manhã na busca por este jovem de 18 anos. Agora são 6 horas e 50 minutos, 6h50. A gente fala agora de mais um caso de feminicídio. Desta vez, gente, foi registrado em Andradina, aqui no estado de São Paulo, vizinho aqui próximo a Três Lagoas. Lamentável, né? Até quando a gente vai continuar falando desses casos de feminicídio que está acontecendo no Brasil inteiro? É uma coisa... Ontem teve um caso também que chocou São Paulo. Olha, cada dia é um caso assim que a gente se entristece em noticiar. Desta vez, gente, inclusive a Polícia Militar aqui de Mato Grosso do Sul prendeu ontem à tarde em Água Clara o César Ferreira da Silva, apontado como suspeito de matar a companheira, a Simone Trigueiro, de 38 anos, em Andradina, aqui no interior de São Paulo. A detenção ocorreu após troca de informações entre as forças de segurança dos dois estados. De acordo com informações apuradas, a Simone foi encontrada morta dentro do banheiro da casa onde morava, na Vila Mineira, em Andradina. Familiares decidiram ir até o imóvel depois de não conseguirem contato com ela por alguns dias. Ao entrarem na residência, localizaram o corpo e acionaram a polícia. A perícia constatou indícios de estrangulamento e sinais de que houve luta corporal. O corpo foi encaminhado para exame necroscópico, que deverá confirmar oficialmente a causa da morte. Após o crime, o suspeito teria fugido do estado de São Paulo e seguido em direção aqui para Mato Grosso do Sul. Informações sobre a possível rota de deslocamento foram compartilhadas com a Polícia Militar aqui do nosso estado, que passou a monitorar pontos estratégicos. O César foi localizado na região da linha férrea em Água Clara. Testemunhas relataram que depois do crime, ele teria utilizado o celular da vítima para enviar mensagem à mãe de Simone e ainda realizado movimentações bancárias nas contas dela. O relacionamento do casal, segundo familiares, durava cerca de 8 meses e havia relatos de conflitos anteriores, embora não constem registros formais de denúncia. O César Ferreira da Silva foi encaminhado ao Poder Judiciário e permanece à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Polícia Civil de Andradina, que apura as circunstâncias do homicídio. Gente, mais um caso de feminicídio registrado, né? Desta vez em Andradina. Ontem, o acusado, né, o autor do crime, foi preso aqui em Água Clara, num trabalho conjunto entre a polícia aqui de Andradina e a polícia de Mato Grosso do Sul, que culminou na prisão desse monstro, né, gente? Até quando nós vamos ficar falando de casos de feminicídio? Nesta semana, nós falamos aqui do primeiro caso de feminicídio registrado em Três Lagoas. Uma jovem de apenas 18 anos foi morta pelo namorado e agora uma senhora de 38 anos morta pelo ex-companheiro. Alguma coisa precisa ser feita, né? Não dá mais só para essas medidas protetivas, ir lá registrar boletim de ocorrência, que a gente sabe que muitas vezes não resolve o problema. É preciso mais forças, mais instrumentos para evitar isso. É preciso uma união de esforços dos poderes
Poder judiciário, poder público, gente, alguma coisa precisa ser feita, aumentar a pena para esse tipo de crime. Porque até quando as mulheres vão continuar morrendo porque homens não aceitam o fim do relacionamento? Ou porque eles acham que têm direito de tirar a vida de uma mulher? Que absurdo, né? 6h53 agora, 6h53. A gente muda de assunto agora para falar que na sessão desta semana da Câmara Municipal aqui de Três Lagoas, o vereador Silverado, ele cobrou providências do poder público diante da onda de furtos registrados nas praças aqui da cidade. Em um dos casos citados aí pelo vereador, está furto, gente, na pracinha de Santo Antônio. De novo, furtaram a fiação da pracinha de Santo Antônio. E o vereador também aproveitou para cobrar limpeza e manutenção das praças. Durante o uso na tribuna, o vereador Silverado chamou a atenção para o mato alto em praça e áreas verdes da cidade. Segundo ele, moradores têm procurado o gabinete para relatar a falta de manutenção em alguns pontos. O vereador afirmou que entende que o período de chuva favorece o crescimento mais rápido da vegetação, mas defendeu que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente intensifique os serviços nesses locais, considerados espaços de lazer e convivência das famílias. Minha fala hoje falei sobre as praças. Claro, Ana, tá? Nós temos que ser sabedouros, nós temos que entender também. Tá um tempo de chuva, né? Mas, porém, muitas pessoas querem caminhar, fazer o seu exercício, levar seus filhos nas praças, né? Para brincar, fazer o seu exercício físico nas praças. E tem algumas praças, por exemplo, eu estava no 7 Sul, solicitando lá a limpeza, a manutenção ali, a roçada, né? A substituição ou a manutenção dos aparelhos da academia ao ar livre, os brinquedos que as crianças vão brincar ali, a manutenção ali da quadra, dos alambrados, né? Muito formigueiro ao redor das árvores. Então, é o nosso papel. Então não estamos cobrando, sabemos que estamos chovendo bastante, graças ao nosso bom Deus. Eu costumo dizer que chuva é fartura, né? Então, cobramos sim a Praça do Jardim do Zipê, Nova Três Lagoas, lá a Praça do Imperial foi roçada agora. Estava saindo do 7 Sul, quando eu saí no outro dia passei lá já estava tudo roçado. Porém, precisa de manutenção, né? Eu sempre falo, é um fazendo, aquele que está ouvindo talvez não está gostando, mas aquele que está ouvindo que não quebra, ele está adorando, parabéns. É um fazendo e 5, 6 quebrando, 7, 8 quebrando. Né? E esse é nosso, nós que vamos usar. Talvez muitas pessoas nos usufruem, mas muitos não têm condições de pagar a sua academia, mas muitos vão lá usar aquele aparelho para fazer um exercício físico. Além da questão da limpeza, o vereador também cobrou providências diante da onda de furtos registrada nas praças de Três Lagoas. Ele citou como exemplo o furto de fiação elétrica ocorrido nesta semana na Praça da Igrejinha de Santo Antônio. Além do furto da fiação aqui na pracinha da Igrejinha de Santo Antônio, outras praças da cidade também têm sido alvo de ladrões. Fiações têm sido furtadas constantemente, gerando transtornos à população e prejuízos aos cofres públicos. As solicitações foram registradas durante a sessão e devem ser encaminhadas ao Executivo Municipal para análise e possíveis providências. Eu estou implorando, eu nunca vi Três Lagoas nessa situação, né? Usei aqui o bombeiro, usei aqui a assistência social, usei aqui a defesa civil, usei aqui a polícia militar. Nós temos que fazer uma força-tarefa, a prefeitura, entendeu? Nós temos que fazer uma força-tarefa, Ana, por quê? Não dá mais para ficar da forma que está. Ontem eu fui no Terço dos Homens, na igreja de Santo Antônio, me deparei com a igreja toda apagada, toda na escuridão. Mesmo assim fizemos no Terço dos Homens, mas não dá mais, Ana. E tem segurança lá na praça da Santo Antônio. E é fechada ainda, Ana. E furtaram. E não só lá, outros lugares. Sabe, tá demais. Nós temos que organizar, nós temos que se ajuntar, Ministério Público, nós temos que se ajuntar e fazer uma força-tarefa, porque Três Lagoas é nossa. Três Lagoas é nossa, nós temos que cuidar, entendeu? Cada canto da cidade, entendeu, mano? Eu fico triste, estou muito chateado. Roubaram toda a fiação. Ontem à noite eu falei com o Osmar, liguei pro Tuti para organizar. Sabe, é difícil, é complicado, mas não podemos abaixar a cabeça, não podemos desanimar, temos que ir para cima, cada um fazer seu papel. Cada um fazendo seu papel, nós vamos resolver essa situação toda que Três Lagoas merece.
Pois é, né, gente? Tá complicada essa questão de furtos nas praças. Nós já relatamos aqui vários casos de fiação furtada. A prefeitura vai, arruma a praça e vem os vândalos, os ladrões, vão lá, arrancam toda a fiação. Muitas vezes fiação que não tem nem valor, não são fios de cobre, mas é um prejuízo, um transtorno, deixando as praças às escuras. Complicado, né, gente? Desta vez aí na pracinha de Santo Antônio, no centro da cidade, e é o que o vereador colocou, isso é porque a praça é cercada. Imagine nas praças que são abertas, né? Lá a praça cercada, tem um vigilante, e não é o primeiro furto registrado aí nessa pracinha de Santo Antônio. Tá complicada a situação em Três Lagoas, hein? Até quando também a gente vai ficar falando de furtos e prejuízos? Quantas pracinhas alvos dos ladrões? Tá demais aqui em Três Lagoas esses furtos de fiação. A polícia precisa agir também, continuar com esse trabalho para verificar os pontos, né, os locais que compram esses produtos. Porque se tem furto é porque tem gente comprando também. Então tem que continuar com essas operações, com esse trabalho para evitar aí esses prejuízos. Agora são 6h59, 6h59. A gente fala agora de educação, porque a Secretaria Municipal de Educação aqui de Três Lagoas iniciou nesta semana a entrega dos kits escolares para alunos do ensino fundamental. Segundo a equipe de logística, as 20 escolas municipais receberam os kits, vão receber, né, os kits até o período da tarde de hoje, sexta-feira. Ao todo, as escolas receberam 10.115 kits, sendo 8.931 destinados ao ensino fundamental e 1.884 ao ensino fundamental LL. Os kits são individuais e contêm materiais que serão indispensáveis, né, para os estudantes durante o primeiro semestre do ano letivo. Ainda, segundo a Prefeitura informou, que a partir do mês de julho será realizada a segunda entrega de kits aos estudantes, conforme previsto no planejamento anual, reafirmando o compromisso permanente da gestão com a qualidade da educação e o pleno atendimento aos estudantes. Considerando que o mês de fevereiro contou com um número reduzido de dias letivos, em razão das pausas previstas no calendário escolar, especialmente aí no período de carnaval, as atividades foram direcionadas prioritariamente ao acolhimento e adaptação dos bebês e das crianças. Dessa forma, a Secretaria informou que a distribuição dos kits do ensino fundamental para os CIs está programada para ocorrer na próxima semana, conforme o cronograma estabelecido pela empresa contratada, garantindo a organização e o cumprimento dos prazos previstos. Tá, então, kits entregues para os alunos da Rede Municipal de Ensino aqui de Três Lagoas. 7h01 agora, 7h01. Vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para falar sobre bebedouros que estão sendo instalados na cidade, inclusive na Lagoa Maior. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Agora são 7h02, 7h02. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163. Fique à vontade para você interagir com a gente. Eu quero agradecer aqui os internautas, né, do JP News já interagindo com a gente. Muito obrigada, Rosângela Oliveira, pela sintonia. A Noemi Medeiros também na audiência. Obrigada, lindona, pelo teu carinho de sempre. O Márcio também... Márcio, né, tá aqui também na audiência, ele diz, olha, referente ao asfalto do Jardim América,
ali no Parque das Mangueiras. Está faltando umas 3 quadras aqui para finalizar. Já tem mais de um ano que não mexem aqui, né? Ajuda a gente aí, porque quando chove aqui, só por Deus. Muito obrigada. Obrigada a você, Márcio, pela audiência, né? Ele está dizendo, olha, que lá no Parque das Mangueiras, ali no Jardim América, está faltando apenas 3 quadras para finalizar, né, a pavimentação. E ele disse que no período de chuva é complicado. Vamos verificar com a Secretaria de Infraestrutura, viu, Márcio? Se tem previsão para asfalto aí, tá bom? Obrigada pela audiência. A professora Gedalva Tenório, ela diz, olha, está passando da hora do poder público fechar ou monitorar também com câmaras de segurança ou até mesmo monitoramento policiais para reduzir ou melhor não ter o uso desse local, no caso da Cascalheira, que não é apropriado para natação. Pois é, professor, inclusive a Secretaria do Meio Ambiente, né, já contratou uma empresa, já tem uma empresa desde o ano passado executando o fechamento, o cercamento ali da Cascalheira, né? Aquela área será totalmente cercada, vai ter uma entrada, uma guarita ali na frente, a entrada será monitorada, vai ter um controle das pessoas que entram no local. As pessoas não vão entrar mais como acontece hoje, né? Entram com carro ali, fazem churrasco, deixa tudo quanto é tipo de lixo no local. Isso vai acabar, vai ter um monitoramento, é para trilha, o espaço para contemplação, vai acabar esse negócio de churrasco, as pessoas tomarem banho ali na Cascalheira, que não é um local para isso, né, gente? O Luciano Rodrigues também na audiência, obrigada, viu, Luciano, pela audiência. A Sirlene, ela diz, olha, eu gosto da Cascalheira e toda a minha família, a gente vai lá, a gente respeita o lugar. Tem sim prainha para banho, um lugar gostoso, não passamos da água na cintura. Agora tem uns amostradinhos que gostam, né, de se aparecer, vai pro fundo, aí acabam morrendo. Aí ela diz ainda, olha, até na piscina de casa tem lugares rasos, né, ou lugar fundo, praia também, e mesmo assim tem pessoas que acabam morrendo, nem por isso a prefeitura fecha as praias. Pois é, e a Sirlene diz ainda, olha, o balneário, a água é suja, tem piranha e é um barulho danado, cada um quer pôr som mais alto que o outro, tinha que ser proibido o som alto. Pois é, Sirlene, mas o balneário não é um local apropriado para banho, embora tenha prainha ali, um espaço que as pessoas utilizam, né? Mas ali é uma área de preservação, é um espaço para contemplação, tem que ser preservada aquela área. E infelizmente as pessoas vão ali, jogam tudo quanto é tipo de lixo, deixa lixo ali no local, joga no rio e aí logo esse espaço acaba. Tem que ser preservada essas áreas de preservação. E são poucas áreas que ainda existem e essa é uma das áreas que precisa ser preservada, né? A gente sabe que tem pessoas que gostam de ir ali fazer o seu churrasco, mas esse não é o ideal e tem outros espaços para isso, como eu disse, o balneário. Agora, claro que a prefeitura precisa monitorar essa questão de som ali no balneário, enfim, mas é o local mais apropriado para quem não tem o seu rancho, né, para quem não tem um outro espaço. Obrigada pela tua audiência. A Luide Bueno também na sintonia, obrigada, ela desejando uma sexta-feira abençoada para todos. O Benício Donizete também na sintonia, obrigada, Benício, pela audiência. O Rogério Galves, ele diz, olha, bom dia, aqui no Rio de Janeiro está acabando em chuva. Ô, Rogério, ainda bem que a chuva aqui deu uma trégua. E em Minas Gerais, hein, gente? Juiz de Fora, que tristeza, né? Que tragédia. Eu falo, às vezes as pessoas reclamam tanto, né? Reclamam de barriga cheia. Reclamam, às vezes, de coisas tão simples. Viu em Juiz de Fora, Minas Gerais? Pessoas morreram, pessoas soterradas. Que tristeza que está acontecendo em Minas. O Derivaldo Lobo também na audiência, o Domingo Andrade também na sintonia, muito obrigada. A Rosângela Oliveira, a Lourdes Cordeiro, a Lucivânia Rodrigues, a Lúcia Rodrigues, o Edson Elias também na audiência, a Rose Moreira, muito obrigada a todos vocês. Daqui a pouquinho eu continuo lendo mais recadinhos e vocês fiquem à vontade, pode mandar o teu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando, o Facebook do JP News e o Facebook da Cultura e da TVC. 7h07 agora, 7h07. A gente fala agora de um bebedouro, gente, que foi instalado na Lagoa Maior. Olha que iniciativa bacana. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico aqui de Três Lagoas instalou um bebedouro ali ao lado da pista de caminhada da Lagoa Maior, um dos principais cartões postais aqui de Três Lagoas. A reivindicação era antiga e vinha sendo feita por moradores e também por vereadores. A iniciativa ela marca o início da implantação de bebedouros públicos aqui no município pela Prefeitura em parceria com a iniciativa privada. A primeira unidade é resultado de um chamamento público, tendo como vencedora a Sicredi União.
O movimento na Lagoa Maior cresce a cada dia. O espaço é utilizado para caminhada, corridas, passeios em família e também recebe visitantes que procuram lazer e contato com a natureza. Com o aumento da circulação de pessoas, a instalação de bebedouro passou a ser uma das principais demandas dos frequentadores. O equipamento foi instalado na circular da Lagoa Maior, ao lado da pista de caminhada. No entanto, até o momento ainda não está liberado para uso. Mesmo assim, a iniciativa foi bem recebida por quem utiliza o local diariamente. O militar aposentado do Corpo de Bombeiros, Adelso Alves Rodrigues, aprovou a iniciativa. Eu acho muito importante, porque aqui constantemente está cheio de gente fazendo a caminhada, né? E às vezes agora mesmo eu estou com sede. Se estivesse funcionando, a gente já ia tomar água aí. É muito importante. Além de bebedouro, as pessoas que frequentam a Lagoa Maior, bem como vereadores, têm cobrado a recuperação da pista de caminhada, pois em alguns trechos se encontra em péssimas condições. Além disso, também os usuários cobram a instalação de mais banheiros e bancos aqui no entorno da lagoa. Eu acho que precisa de fazer mais uma manutenção aqui, né? A gente vê que a pista ela está com algumas rachaduras, raízes. Acho que precisa melhorar mais um pouco, dar mais condições para a gente andar. Banheiro. Banheiro também, é essencial. A coordenadora administrativa Roberta de Paulo Martins também aprovou a instalação do bebedouro. Precisava, né? Eu não morava em Três Lagoas, retornei, tem 6 meses. E é uma cidade muito quente, uma cidade seca, né? Então aqui tem essa pista de Cooper que o pessoal utiliza muito. E eu vejo as pessoas correndo com uma garrafinha de água, né? Então realmente ter o bebedouro é muito importante. As pessoas têm cobrado também mais banheiro, bancos e melhoria na pista de caminhada. Você acha que isso precisa também? Sim, acho. A pista ela está bem danificada, né? Eu vejo que algumas pessoas até utilizam o próprio asfalto ali, né, da rua para fazer o Cooper. Bancos também, vem muita família, né, pessoas idosas. E a iluminação eu acho que já melhorou bastante, né? Então acho que foi um ganho assim para Três Lagoas. Mas a reforma da pista é muito importante. O jovem Luiz Otávio tem 14 anos e também frequenta a lagoa com os amigos e destacou que o bebedouro é importante no local. Eu acho que é importante, né? Porque o bebedouro que estava mais próximo aqui, da gente que dá as voltas na lagoa, é o do ginásio lá e às vezes tá fechado, assim, alguma coisa. Aí eu achei muito legal aí colocar um bebedouro. Tá aí, né, gente? Bebedouro instalado na Lagoa Maior. O bebedouro, ele já foi instalado, mas ainda não está funcionando. O acordo firmado prevê bebedouro público multifuncional, destinado ao uso da população e também dos animais de estimação. É um espaço público disponibilizado pelo município. O equipamento é de inox, material que garante maior durabilidade e melhores condições de higiene. Além da instalação, a manutenção do bebedouro pelos próximos 5 anos ficará sobre a responsabilidade da Sicredi, da cooperativa. A estrutura ela foi pensada para atender pessoas e também os pets, com espaço para abastecimento de garrafas para o consumo humano e área para o fornecimento de água para os animais de estimação. Então, o bebedouro, esse é o primeiro que foi instalado ali na lagoa, mas em outros pontos da cidade, em outras áreas públicas também, por meio desse chamamento público, será instalado em outros locais. Bacana, né? A gente já falou aqui várias vezes, a gente já tinha mostrado outras reportagens, as pessoas cobrando, vereadores cobrando a instalação de banheiros ali na Lagoa Maior, de bebedouros na Lagoa Maior, isso é importante. Mas além do bebedouro, as pessoas têm cobrado também banheiro e a recuperação da pista, né? Tem alguns trechos que a pista está bem precária. Eu ontem, inclusive, conversei com o secretário de Infraestrutura, ele disse que a Secretaria do Meio Ambiente está conversando com a iniciativa privada para ver se consegue ali um projeto para recuperação, para revitalização da pista de caminhada da Lagoa Maior, né? Precisa realmente, porque a última revitalização foi feita na época pela Fibria, né? Hoje Suzano, por meio de uma compensação aí ambiental, e precisa mesmo, né? É importante a prefeitura buscar apoio da iniciativa privada, dessas empresas instaladas aí com recurso de compensação ambiental, até porque é uma área ambiental para recuperar aquele espaço, né? Mas bem interessante essa iniciativa da instalação do bebedouro e precisa ter mais, né? As pessoas estão caminhando ali, muitas vezes não leva garrafa, está com sede, precisa ter banheiros mais adequados ali também. Tem um ali, mas a gente sabe que infelizmente fica cheio de andarilhos ali no local, complicado. Tem que ter o mais adequado, com uma pessoa tomando conta, né?
para ser mais limpinho, mais aciado, enfim. A lagoa recebe tanta gente, não só aqui da cidade, pessoas de fora. A primeira coisa que as pessoas fazem quando chegam aqui é visitar a lagoa, fazer uma caminhada, conhecer esse cartão postal, que realmente é bem bonito e interessante. 7h13 agora, 7h13. Vamos falando agora, gente, sobre saúde, né? Nós vamos falando sobre saúde e daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos falar de saúde dos idosos, viu, gente? Dos cuidados para os idosos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o pessoal da Reabilitare, né, para falar sobre esta questão dos idosos. Mas a gente segue, então, falando sobre saúde, porque você sente dores nas articulações? Conhece alguém que sente? Pois é, gente, sentir queimação ou você que sente que perdeu um pouco da força nas mãos na hora de segurar um copo, sabe o que isso significa? Pode ser, gente, você pode ter desenvolvido uma condição chamada de LER, que é uma lesão por esforço repetitivo. Sábado agora é o Dia Mundial de Combate à LER e o Igor Andrade preparou uma reportagem pra gente falando justamente sobre esse assunto. A LER é um conjunto de doenças que atinge músculos, tendões e articulações, provocado principalmente pela repetição constante de movimentos, esforço excessivo ou posturas incorretas durante a jornada de trabalho. Os primeiros sinais costumam surgir de forma gradual, com dores, formigamento, sensação de peso e desconforto em regiões como mãos, punhos, braços e ombros. Sem tratamento, o quadro pode evoluir para a perda de força e dor crônica. Robson Ottino é médico ortopedista e especialista em cirurgia das mãos. Ele detalhou quais são os principais sintomas da lesão. Dores persistentes, né, que se prolongam mais que 2 ou 3 dias. Dores que vêm associadas com outras alterações como perda de força, dormência, formigamento nas mãos ou outras regiões. Dores que não melhoram com as medicações ou então até mesmo que levam a uma incapacidade na realização total ou parcial das suas atividades do dia a dia. Quando não tratada, a LER pode causar compressões nervosas, tendinites crônicas e até incapacidade laboral, segundo o especialista. A LER tem tratamento sim, é um tratamento que envolve muito mais do que só medicação, envolve também a fisioterapia, envolve mudanças no estilo de vida, muitas vezes adaptações no trabalho, como melhor ergonomia, e mesmo mudanças na carga de trabalho. O atendimento para a população pode ser realizado pela Rede Municipal de Saúde por meio das unidades básicas de saúde e depois os casos são encaminhados ao Centro de Ortopedia. A gente faz esse tipo de atendimento na Rede Municipal de Saúde. Todo cidadão, trabalhador, que precise desse atendimento, ele deve procurar a sua unidade básica de saúde mais próximo da sua residência e passar em atendimento com o clínico geral, e ele será encaminhado aqui para o centro ortopédico, que é o local onde nós realizamos esse tipo de atendimento específico. A fisioterapeuta Daniela da Silva Garcia destaca justamente os benefícios que os exercícios de prevenção e adaptações simples no dia a dia podem causar no combate à lesão. Além disso, detalhou como é o tratamento da LER. Primeiro a gente identifica, aonde que é essa lesão e o porquê dessa lesão. A gente estuda tanto o paciente, qual o nível de inflamação que está, de acometimento que está, e depois a gente avalia até o ambiente de trabalho e o dia a dia dele, porque provavelmente ele vem de uma série de repetições inadequadas. Então a gente trata o paciente, mas também tenta tratar o ambiente e adaptar o ambiente dele. As lesões por esforço repetitivo ou LER têm tratamento e podem ser controladas como acompanhamento profissional. O processo inclui fisioterapias, medicamentos para alívio da dor, correção postural e adaptações no ambiente de trabalho. A orientação é procurar um profissional de saúde logo nos primeiros sintomas para evitar um agravamento do quadro. Daniela explica que a prevenção é o principal método para o combate à LER. Pausas durante o expediente, alongamentos e reorganização das atividades ajudam a reduzir a sobrecarga muscular. Em alguns casos, o afastamento temporário das funções é necessário para evitar o agravamento da lesão. Muito ignorado, o ambiente de trabalho é ponto-chave no diagnóstico precoce e que ajuda muito na evolução do paciente. A prevenção é tratar o ambiente, principalmente onde esse paciente trabalha, geralmente esses lugares que a gente falou, escritório, se é um músico, tentar adaptar o instrumento como um todo, tentar diminuir, fazer pausas a cada 50 minutos,
alongamentos, né? A gente aconselha ter um ergonomista ou um técnico de segurança do trabalho para estar auxiliando, né? E uma atividade, tentar diminuir ao máximo a sobrecarga, porque hoje a gente vive numa carga muito grande de correria, de trabalho, né? A gente está num nível muito acelerado. Então, desacelerar, respirar, fazer um alongamento, fazer uma pausa. As pausas são muito importantes porque ajuda a não sobrecarregar essas articulações. Para não precisar de cirurgias e ser afastado de suas atividades, o também fisioterapeuta Leandro Brito buscou ajuda logo que começou a sentir dores e queimações nos braços. Foi lá no começo da faculdade mesmo. Ali quando eu vi que quando estudava bastante à noite, querendo ou não, a gente no começo da faculdade, tem muita aula, a gente precisa estar sempre mais focado, e aí eu sentia muitas dores. E aí quando eu comecei até a fazer estágio aqui na clínica mesmo, as meninas começaram a perguntar por que eu reclamava tanto dessa dor. E aí ela falou, possivelmente pode ser uma LER. Você faz muito esforço, muito trabalho repetitivo, aí acaba que dá essa dor aí mesmo. Aí eu fiz o tratamento aqui até com a Dani mesmo, e aí depois de um certo tempo deu uma boa melhorada. Hoje em dia você continua fazendo os exercícios para combater o desenvolvimento da LER? Isso, e também eu mudei um pouco da função. Hoje eu não mexo tanto no computador como eu mexia antigamente. Então aí já dá uma melhorada também. Junto com o tratamento já diminui bastante essa dor. 28 de fevereiro é o Dia Mundial de Combate à LER e reforça um alerta importante. A dor não deve ser normalizada. De acordo com dados do Ministério da Saúde, todos os anos, em média, 30 mil brasileiros são diagnosticados com LER e DORT. Identificar os sintomas logo no início, buscar atendimento médico e adotar medidas de prevenção são passos fundamentais para evitar sequelas e garantir qualidade de vida no trabalho e fora dele. Tá aí, né, gente? Olha, bacana a reportagem, muito interessante, né? Muitas pessoas sofrem com esse problema da LER, movimento repetitivo, e é importante as pessoas ficarem atentas e buscar o tratamento, né? Para evitar complicações. Dando sequência, gente, nesse assunto sobre saúde, que é muito importante a gente falar, nós vamos falando agora sobre saúde para as pessoas idosas, né, gente? Porque hoje, inclusive, em alguns estados brasileiros se comemora o Dia do Idoso, o Dia Nacional do Idoso. Na verdade, o Dia Internacional do Idoso, ele é comemorado em 1º de outubro, mas em alguns estados se comemora no dia 27 de fevereiro o Dia Nacional da Pessoa Idosa. E a gente sabe que essa população tem aumentado muito, né? As pessoas, graças a Deus, estão envelhecendo mais, mas é importante envelhecer com saúde, né? Cuidar da saúde. Para a gente falar um pouquinho desses cuidados com a saúde, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Daniela Garcia, da Reabilitar. A gente viu ela, inclusive, aí na reportagem, né, que o Igor fez falando da LER. E agora nós vamos falar dos cuidados para as pessoas idosas. Primeiro, Dani, eu quero agradecer pela tua presença. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre a saúde, levando a informação para o pessoal de casa. Dani, o que explica pra gente, o que caracteriza na prática um envelhecimento saudável e funcional? Um envelhecimento saudável hoje caracteriza a pessoa ser ativa, né? Não ser uma pessoa debilitada, não ter tanta perca de força, não ter limitações diárias, né? Porque hoje a gente busca dentro do envelhecimento a independência, porque conforme vai passando o tempo, a tendência é perder essa funcionalidade, a pessoa ficar um pouco mais dependente. Então, a gente busca dentro dessa... Ser saudável é isso, não depender, conseguir ser independente o máximo possível, o quanto tempo possível. Exato. E quais são os principais fatores que levam o idoso a perder essa mobilidade e essa independência? Primeiramente, a perca de massa muscular, que é uma tendência natural do corpo. A gente tem uma tendência, assim, de perca de massa muscular de 1%. Então, você fala assim, 1%, mas isso em massa muscular é muita coisa. Exato. Porque para ganhar é muito difícil, mas para perder é muito fácil. Então, a gente precisa levar isso, né? O risco de queda, a gente tem muita queda nessa fase de envelhecimento, né? Se não tiver a prevenção, se não for um idoso ativo. A gente tem a perca de mobilidade das articulações, então leva as quedas também, entendeu? Então, assim, toda essa parte, se não for um idoso ativo, se não for um idoso saudável, é só perca. A partir dos 40, 45 anos, a gente já começa a ter uma perca bem significativa. Então, a gente precisa já ter uma atenção. Exatamente. E a prevenção? Realmente ela consegue reduzir esse risco de quedas de internação? Como que isso funciona na fisioterapia? Então, a fisioterapia, a gente sempre trabalha dentro da prevenção, né?
E, infelizmente, as pessoas só têm consciência quando ela realmente precisa. Infelizmente, já vem com pós-queda, pós-internação, pós um AVC, porque o idoso, ele tem propensão às doenças também sistêmicas, né? Então, acaba que ele vem sem a prevenção. Então, a gente tem batido muito em cima, vamos prevenir, o idoso precisa ser ativo, ele precisa fazer uma atividade saudável, uma alimentação saudável. Eu brinco com meus pacientes que falam assim, é a verdadeira receita de bolo, alimentação saudável e paciente ativo. Mas é o que funciona, né? Então, dentro da fisioterapia, a gente previne isso. A gente dá ensina o paciente a independência, ensina como prevenir, a gente tenta até fazer uma análise do ambiente que ele vive, pra gente evitar pontas, os tapetes, né, que são um verdadeiro vilão para eles dentro de casa. A gente tenta orientar, porque tem uns que são levados, que não entendem, e ainda bem que eles são idosos já, que precisam ter um cuidado redobrado. Então, a fisioterapia tá ali para levar a reabilitação, em casos que vem assim, mas também a prevenção. E em quais situações a reabilitação funcional ela é indispensável para o idoso? Como, por exemplo, a questão do pós-AVC, fraturas ou cirurgias. Isso é recomendável, realmente? Isso é indispensável. Eu não tô puxando a sardinha pro meu lado, mas é assim, mesmo. É indispensável. Porque o paciente, geralmente já numa certa idade, dependendo da lesão, de como foi, ele vai precisar, ele vai ficar dependente, né? Vamos colocar assim. Tem a mobilidade então, reduzida, ele precisa né? voltar, porque ele ficar dependente não mexe só com o físico, mexe com o mental também. E o mental, se não tiver ok, a gente não consegue evoluir. Então, a gente precisa tratar esse paciente de um todo, né? Essa atenção precisa estar nisso, porque se ele não tiver essa mobilidade dele se sentir útil, né? Eu acho que essa é a palavra, se sentir útil, ele não vai evoluir. Então, a gente precisa bater em cima disso. Exatamente. E quanto mais cedo iniciar o tratamento fisioterápico, maiores são as chances de recuperação, de recuperar sua autonomia, Sim, Dani? Sim, a gente, como eu disse, a atenção maior é a partir dos 40, 45 anos. A gente já tem que ter uma atenção maior. O que é a atenção maior? Como disse, a receita de bolo. A alimentação saudável, a pessoa ser mais ativa, porque ela vai prevenir lá na frente, né? Ela vai prevenir, ele ser um idoso saudável. Então, a gente precisa já começar essa prevenção antes. Mais cedo. E dor constante, limitação de movimentação, são normais na velhice? Ou precisa ser investigada essas dores? A dor não é normal. Como eu até falei na reportagem, a dor, ela é um alerta. Ela é o sinal que não tem alguma coisa em desordem no corpo. Não é normal sentir, tô com dor na perna, tô com dor nas costas. Dor não é normal, ela é uma defesa do nosso corpo. Então, a gente precisa sempre ter uma atenção em relação à dor. E qual que é o papel da família no estímulo à atividade física ou manutenção da qualidade de vida da pessoa idosa, Dani? A família tem papel indispensável na família, nessa parte desse idoso, porque geralmente quando ele é um idoso, ele já tá ou com um filho ou com uma filha, então ele já tem alguém ali para supervisionar. O estímulo de uma vida saudável, de uma atividade adaptada para ele, para as situações dele. Mas a principal, a gente tem que ter cuidado com a superproteção. Porque a gente, amando, a gente quer proteger, a gente não quer que nada aconteça. Mas essa superproteção também, ela atrapalha. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nisso, mas precisa, sim, incentivar, até mesmo ir junto, né? A gente tem, graças a Deus, lá na clínica, a gente tem muito incentivo da família, com nossos vozinhos que a gente tem, porque a família participa mesmo. A família precisa participar. Né? Porque ele se sente motivado, ele se sente útil e, como eu disse, a cabeça dele muda também. Então, assim, a tendência é só melhorar. Exato. E, por exemplo, lá na Reabilitare, né, de vocês, quais são os atendimentos que vocês oferecem? Como que funciona o atendimento para quem tem interesse, as pessoas que são idosas, enfim, para quem está com dor também? A gente tem a parte da prevenção, a gente tem um projeto dentro da clínica com a fisioterapia preventiva, que é uma atividade diferenciada, principalmente para os idosos. A gente tem um grupinho que, inclusive, esse horário, elas estão lá, minhas vós, elas vão, a gente consegue adaptar para cada uma, para ter uma atividade, eles fazerem atividades físicas adaptada para eles. Então, a gente trabalha com essa parte preventiva. A gente tem a parte da reabilitação, que é as pessoas que têm as fraturas, o AVC, né, tem alguma doença devido à idade. Então, a gente tem essa atenção também. Então, assim, cada
paciente é trabalhado individualizado conforme a necessidade. Exato. E a fisioterapia em caso de dores, assim, por exemplo, né, já vem com uma indicação médica, né? O médico, até o ortopedista, cirurgião, ele especifica, né, o tipo de sessão de fisioterapia que você precisa fazer, e ali vocês têm todo um equipamento, todo um aparato, pessoas preparadas para isso, né, Dani? Geralmente vem do médico, mas tem pacientes que procuram a gente fora da... Assim, eu tenho pacientes que já me procuraram, olha, eu preciso fazer uma atividade física, eu, principalmente pós-pandemia, fiquei muito tempo parado e agora eu tô me sentindo fraco, eu preciso ver o que tá acontecendo. Então, assim, o médico manda, porque geralmente já faz, por ser idoso, faz um acompanhamento e o médico só fala assim, olha, a fisioterapia, é hora de entrar com a fisioterapia. E aí a gente vem, faz uma avaliação e a gente trabalha junto. Às vezes até mesmo aquele idoso que tem dificuldade para caminhar, né? Tem as esteiras, tem os equipamentos ali para ajudar, para auxiliar, isso é importante, né? Sim. É muito bacana, gente. Se você tem uma pessoa idosa na sua casa, pai, mãe, avô, avó, ou enfim, as pessoas de um modo geral que precisam de uma reabilitação. A gente sempre conversa com o pessoal da Reabilitar e indica, porque a gente sabe do trabalho dessas profissionais e a gente sabe, gente, o quanto é difícil para se conseguir um atendimento pelo SUS, viu? Não, fazer fisioterapia pelo SUS aqui, você esquece que demora, leva séculos para você conseguir. Então a gente indica sempre pessoas clínicas preparadas, pessoas especializadas nisso. O pessoal da Reabilitare são pessoas confiáveis, né? Uma clínica bem preparada nesse sentido. Se você está precisando, vai lá, conversa com as meninas, tem pacote, né, Dani? Que o pessoal vai lá que vocês atendem todas, né? A gente consegue fazer o plano de tratamento individualizado para cada paciente, a gente atende alguns convênios. Então, assim, todo mundo vai sair com atendimento de qualidade, fiquem tranquilos. Qual que é o endereço da clínica, Dani? A clínica fica ali na José Amin, na 513, no Jardim Primaveril, na lateral do Nova Estrela do quartel, ali na Olinto Mancini. É um local de fácil acesso, né? É muito fácil acesso, tem hospital perto, tem a clínica, a gente fala que é a área médica ali, né? Que tem bastante clínica, então é bem facinho de achar, o letreiro da clínica é grande, então dá pra ver bem. Reabilitar, qual que é o telefone para contato? É o 2415, Cadê o Totó pra me ajudar? Eu nunca lembro. Vamos divulgar. Eu lembro só o 2415 só. A gente vai divulgar aqui o telefone da Reabilitare, viu, gente? Mas não tem erro, é um local de fácil acesso, conforme a Dani falou, ali na rua José Amin, ao lado ali do Nova Estrela, a gente vai dar como ponto de referência da Capitão Olinto Mancini, que é facinho para as pessoas localizarem, gente. A gente está falando de um assunto muito importante, né, que é a reabilitação, a fisioterapia. A gente sabe quanta gente precisando de fisioterapia e principalmente os idosos, né? É importante esse tratamento, esse acompanhamento. Tem um grupo, conforme a Dani disse lá nesse momento, das vozinhas. É importante não deixar os idosos em casa, acamados, gente. Vamos estimular, né, a atividade física ali, a fisioterapia, isso é muito importante. 2104-2415. Vamos repetir, Totó? 2104-2415. Mas, gente, ó, já anotou o telefone. Se precisar, manda aqui recado pra gente que a gente passa o contato pra vocês. Dani, eu quero agradecer sua presença e deixar os microfones abertos para suas considerações finais, para você deixar aquele recado para as pessoas que estão nos acompanhando, desde o idoso, enfim, ou a pessoa que esteja precisando do atendimento de vocês. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, a escuta, porque a gente se sente muito escutado, né? Então, assim, a gente precisa levar essas informações pro público, porque hoje a gente percebe que falta um pouco de informação, o paciente às vezes não percebe o tanto que precisa de uma atenção de fisioterapia ou de reabilitação, ou até mesmo de prevenção. E falar sobre os idosos que envelhecer é um privilégio, por que não cuidar antes, e com saúde, né, E com Dani? Saúde. Muito obrigada. A gente que agradece, viu, Dani? A gente conversou com a Daniela Garcia, da Reabilitare, né, gente? Clínica de reabilitação. Se você, né, se interessou nesse assunto, tá precisando de fazer uma fisioterapia, entre em contato com o pessoal lá. O pessoal, uma equipe bem preparada mesmo, um local bem aconchegante para atender a todos e também os idosos, viu? 7h31, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. É rapidinho. Oferecimento Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040.
7h32 agora, 7h32. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Muito obrigada a todos que estão acompanhando, interagindo com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC e também através do nosso WhatsApp, que é o 999840163. Daqui a pouquinho a gente continua lendo mais recadinhos. 7h33. A gente fala agora de saúde, só que, gente, em relação a animais peçonhentos, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas realizou uma blitz educativa com foco no combate a escorpiões e prevenção de acidentes. Equipes estiveram na Praça Ramstedt na manhã de ontem, realizando a panfletagem e também orientação à população. A repórter Gisele Mendes acompanhou e traz mais informações para a gente agora a respeito deste trabalho. A Praça Ramstedt foi palco de uma blitz educativa voltada à prevenção e ao controle do escorpionismo no município. A ação reuniu equipes da Secretaria Municipal da Saúde, Vigilância em Saúde, Endemias, Entomologia e o CCZ, Centro de Controle de Zoonoses. Durante a mobilização, técnicos orientaram a população sobre como evitar a proliferação de escorpiões, com dicas de como manter os quintais limpos, a importância de eliminar entulhos e vedar ralos e frestas. De acordo com a coordenadora da Promoção da Saúde do município, Aline Martins, o período quente e chuvoso é propício para o aumento no número de casos de acidentes com escorpiões e a prevenção é a melhor forma de mudar o cenário. A gente sempre orienta, sempre nas nossas educações em saúde, em palestras, a gente ter cuidado com os 4A. O que seria isso? Cuidado com o acesso, tá? Vedar portas, frestas, ralos, colocar telas em ralos, a alimentação do escorpião, que é o segundo A de alimentação. O escorpião gosta de água, então ter cuidado com a água, porque ele sempre vai em busca de água, tá? O abrigo, o que seria isso? O escorpião, ele gosta de lugar quente e úmido. Então a gente sempre olhar o nosso quintal para restos de entulho, madeira, resto de material de construção, que eles sempre, esse ambiente que eles propício para eles se esconderem. Ocorrências envolvendo escorpiões são recorrentes em Três Lagoas. Somente no ano passado foram registrados 942 acidentes e neste ano 157 pessoas foram picadas pelo animal. A maioria delas possui entre 20 e 40 anos. Conforme Aline Martins, em casos de acidentes com escorpiões, é preciso buscar atendimento médico imediatamente. A atenção básica seria a nossa porta de entrada. Então, se é durante o expediente, durante a semana, no expediente, procurar o postinho de saúde mais próximo de casa. Se é final do expediente ou final de semana, UPA. Tá? Por quê? Porque o paciente ele precisa, após o bloqueio, após o atendimento médico, ele precisa ficar em observação 6 horas. Um dos principais sintomas da picada do escorpião é a dor intensa no local. Em relação às crianças consideradas vulneráveis aos acidentes com o animal peçonhento, é importante se atentar ao choro persistente, ainda que não seja encontrado um sinal na pele da picada, e encaminhar o paciente imediatamente à unidade de saúde mais próxima. Ao encontrar um escorpião em casa, é importante entrar em contato com o CCZ do município, que é o Centro de Controle de Zoonoses, conforme explica o coordenador do setor, Cristóvão Bazan. A partir do momento que eles começam a encontrar esses animais em casa, eles podem estar ligando no nosso telefone, nós vamos estar passando orientações, dependendo do caso a gente vai fazer uma visita nesse imóvel, nessa residência, e conforme for a quantidade encontrada, nós temos até uma busca ativa ali na região para saber de onde está surgindo esse tanto de escorpião. Em relação a veneno para escorpiões, o coordenador do CCZ orienta que não há um produto eficaz no controle do animal. Porém, é possível dedetizar o imóvel para combater o surgimento de baratas, por exemplo, um dos alimentos preferidos dos escorpiões. Na verdade, não existe nenhum veneno específico para escorpião. E esses outros venenos que as pessoas costumam fazer a detetização, quando ele cai no escorpião no momento que está passando, ele mata o escorpião. Mas só de passar e se não tiver contato com o escorpião, ele não vai morrer. O que a gente orienta? A detetizar contra a barata, que é um dos principais alimentos dele. Então faça uma detetização na sua casa contra baratas e tele todos os ralos, pias,
coloque aquelas cobrinhas na porta para evitar a entrada deles, que é onde acontecem os maiores acidentes. Tá aí, né, gente? Importante esse trabalho de prevenção, de divulgação. Eu tô até recebendo um recadinho aqui da professora Gedalva Tenório. Ela diz: olha, Ana Cristina, a Secretaria de Saúde, juntamente com a Vigilância Sanitária, deveriam dar uma resposta à população quanto ao aumento desses animais peçonhentos, o escorpião. Ana, eu fui picada por um e realmente dói mesmo. Olha isso, gente, que absurdo, né? Como que é complicado, dói bastante. A professora Gedalva Tenório está falando aqui, tem aumentado, né, professora? A gente tem recebido também aqui muitas reclamações do surgimento de escorpiões aqui na área central da cidade, em vários bairros de Três Lagoas, e a gente também orienta a população a manter os seus quintais limpos, viu, gente? Evitar entulhos no fundo do quintal aí, manter o quintal sempre limpo, para evitar o surgimento de escorpiões. Aí tem a questão do ralo também, muitos escorpiões vão pelo esgoto por conta de barata, então tem que manter sempre vedado ali, limpinho, não jogar restos de comida na rede de esgoto, e para evitar o surgimento de escorpiões, que tem aparecido bastante aqui em Três Lagoas. 7h38 agora, 7h38. Eu quero agradecer aqui também um recadinho da Silva Laine. Ela diz: bom dia, Ana. Eu queria que você falasse sobre o caso do rapaz que matou a trans, que foi morta. Ele vai ser julgado hoje, o julgamento vai acontecer hoje. Realmente, Silvia, hoje tem mais um júri popular aqui no Fórum de Três Lagoas, e hoje vai a júri popular um homem que é acusado de matar uma transexual aqui em Três Lagoas. O Igor Andrade, inclusive, preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto. Jaqueline Forucci completaria 50 anos em 2022, mas no dia 9 de dezembro, a história foi interrompida de forma violenta. Ela foi assassinada dentro da própria casa em um crime que chocou os moradores da região. Segundo testemunhas, Jaqueline conversava com uma vizinha quando um homem passou por elas. Pouco tempo depois, a vítima deixou o local e seguiu para casa, na companhia desse desconhecido. A vizinha ainda tentou alertar Jaqueline sobre os riscos. Elas estavam sentadas exatamente nesse rumo aqui, as duas, né? Fumando e conversando. Dessas alturas que apareceu um indivíduo, vinha vindo de bicicleta e parou. Diz a minha filha que falou pra ela: não gostei desse cara, amiga, fica aqui, não vai não. Falou pra ela, né? Horas mais tarde, por volta das 7 da noite, o neto da vizinha teria visto um homem saindo correndo da residência, todo ensanguentado. O meu neto estava aqui sentado com a gente depois que acabou o jogo, depois que acabou a novela, e ele falou: vou sair. No que ele puxou ali o portão, ele viu o portão dela aberto. E o cara ia saindo de bicicleta. Ele falou: ô Luzia, entra aí e vê o que aconteceu, hein? Tem um cara saindo aqui, pingando sangue, né? Já olhamos, eu e a Luzia já ficamos muito assustados, saímos correndo daqui de novo pra ver. Jaqueline, começamos a gritar ela e nada. Aí minha filha queria entrar, eu falei: não entra, não vai saber se tem outro escondido aí dentro, né? O suspeito, identificado como Anderson Vitor Pires de Brito, foi preso horas depois em um hospital na cidade de Ilha Solteira, interior de São Paulo. Ele buscava atendimento médico para ferimentos que, segundo a investigação, teriam sido causados durante a luta com a vítima. O julgamento acontece quase 4 anos após o crime. O acusado será julgado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado. Por se tratar de um crime considerado hediondo, a condenação pode chegar a 30 anos de reclusão em regime fechado. O julgamento representa um novo desdobramento de um crime que ainda permanece na memória de moradores de Três Lagoas. O processo corre em segredo de justiça e, por isso, não foi possível obter informações oficiais sobre a motivação do crime. Agora, caberá ao Conselho de Sentença definir se o acusado é responsável pela morte de Jaqueline Forucci e qual será a resposta da Justiça para um caso que marcou a comunidade local. Tá aí, né, gente? Então, hoje acontece esse júri popular. Vai a julgamento, então, esse homem acusado de matar essa transexual aqui em Três Lagoas. Lamentável, né, gente? 7h42, 7h42. E no início do jornal nós falamos de um afogamento na Cascaleira aqui em Três Lagoas, né? Ontem um jovem de 18 anos desapareceu ao tomar banho ali na Cascaleira, se afogou, estava com um grupo de amigos. O Corpo de Bombeiros começou ontem as buscas, suspendeu no período da noite e retomou agora pela manhã. E o Alfredo Neto acaba de me informar que, infelizmente, né, gente, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo. Eu digo infelizmente porque, infelizmente, o jovem acabou morrendo, né?
Que bom que conseguiu localizar o corpo, mas a gente gostaria que estivesse com vida, né? Mas infelizmente o jovem de 18 anos acabou morrendo. A informação que o Alfredo Neto nos passa é que o Corpo de Bombeiros acabou de localizar o corpo deste jovem de 18 anos que infelizmente morreu afogado aí no Rio Paraná, na Cascalheira, aqui em Três Lagoas. Ele estava ontem à tarde tomando banho ali no local com um grupo de amigos. Num determinado momento, os amigos viram que ele sumiu e aí eles chamaram o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros iniciou buscas ali no local, suspendeu no período da noite, agora pela manhã retomou e localizou o corpo desse jovem de 18 anos. A gente ainda não tem o nome desse jovem, né, gente? Mas a gente já lamenta bastante, deixa aqui toda a nossa solidariedade, o nosso sentimento, viu, gente, aos familiares, aos pais desses jovens, aos amigos, forças nesse momento tão difícil aí. Infelizmente, mais um caso de afogamento, mais uma morte na Cascalheira, entrando para as estatísticas dessas mortes por afogamentos nesse local. 7h43 agora, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Oferecimento Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Notícias. 7h44 agora, 7h44, bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Ainda sobre essa questão dos escorpiões, que nós falamos agorinha há pouco, né? Ontem teve esse trabalho ali na Praça Ramstedt, na área central, um trabalho de panfletagem, de conscientização sobre o surgimento de escorpiões, os cuidados, a prevenção que precisa ser feita. E a professora Gedalva diz ainda, olha, eu fui picada por um escorpião e a minha casa é limpa, totalmente, viu? Cuidado, mas infelizmente tem uma casa ao lado que está abandonada e realmente é um horror. E ela diz, olha, é um horror a dor, né? E eu fui atendida no UPA aqui em Três Lagoas. É importante, realmente, quando as pessoas forem picadas, viu, gente, por escorpiões, procurar atendimento rápido. Procura uma unidade de saúde, lá o pessoal sabe todos os procedimentos a serem adotados, tá? Em caso de picada por escorpião. Não fica em casa, não. Procura uma unidade de saúde. É o que nós falamos. As pessoas precisam manter os seus quintais limpos, gente, para evitar o surgimento de escorpiões. Infelizmente, às vezes a pessoa mantém, né, o seu quintal limpo, o caso da professora Gedalva aqui, a casa toda limpinha, mas aí tem um do lado que às vezes não ajuda, né? Terreno tudo sujo, cheio de mato, cheio de entulho, eles andam, né? Complicado. Quero agradecer aqui a audiência também da pastora Rosa Diogo, obrigada pela audiência, a Rosana Magalhães, a Rosana Batista também mandou recadinho pra gente, interagindo conosco. Deixa eu ver os recadinhos aqui, através do Facebook da Cultura e da TVC também, o pessoal interagindo com a gente. O Marcelo Taboni, né, Marcelo? Obrigada, ele desejando um ótimo final de semana para todos. Ô, Marcelo, obrigado. Outro dia o Marcelo trouxe até uma cuca aqui pra gente, né, Marcelo? Obrigada pelo carinho de sempre, viu? A Dagmar Santos também na audiência, ela diz, olha, tem que colocar câmeras nas praças, viu, gente? Assim, para evitar essa questão dos roubos de fios, né? E até lá no bebedouro da Lagoa também. A gente espera que o bebedouro que foi instalado lá na circular da Lagoa Maior, gente, seja preservado, né? Que as pessoas cuidem. Tem que ter realmente um guarda por ali, porque senão já viu, né? Os vândalos vão, estraga, destrói tudo, infelizmente. O Edilson Figueiras Cabral também na audiência, né, Edilson? Obrigada pela audiência, viu? Também a Dina Ribeiro na sintonia, muito obrigada. O Vanderlei Duarte também na sintonia. Vanderlei, muito obrigada pela audiência. A Dina Ribeiro, né? Muito obrigada, viu, Dina, pela audiência. A Dina Ribeiro, inclusive, dizendo que a Dani é maravilhosa, né? Que ela já foi cuidada por essas mãos. A Dani, a gente entrevistou ela agora há pouco aqui da Reabilitare,
falando sobre o trabalho ali da Reabilitar, e junto com os idosos também, a Diná dizendo que já foi atendida por ela. Obrigada, gente, a todos vocês pela audiência. A gente fala agora sobre o atendimento da Sejuvel, a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer de Três Lagoas, em parceria com a UFMS, que oferece aulas gratuitas, gente, de natação para crianças e adolescentes e também para o pessoal da melhor idade. As aulas acontecem na piscina no Campus 1 da UFMS. Eu conversei com o professor responsável pelo projeto ali e ele deu mais detalhes das aulas. A gente voltou agora a partir do dia 1º, né, de fevereiro, com as escolinhas novas, né, e uma novidade, que foi as inscrições online, que através da Secretaria da Sejuvel fez essas inscrições e teve um número bastante expressivo para o retorno dessas atividades. Quantas crianças matriculadas aqui nesse projeto de natação? 270 crianças. Bastante, né? Muito. Todas participam? Todas estão participando. Está começando devagar, né? Porque alguns alunos são iniciantes ainda, né? Alguns ainda não começaram, mas praticamente a maioria já estão fazendo as aulas já. E quais os horários que acontecem as aulas e os dias de funcionamento? Tá, a parte da manhã a gente tem os horários na terça e quinta e quarta e sexta, em 2 horários, que é das 9 às 10 e 10 às 11. E à tarde, no período vespertino, né, das 13 às 14 horas. Isso é as escolinhas de iniciação. Aí tem os outros projetos. 2 horas a gente tem um aperfeiçoamento, de manhã e à tarde a gente também tem um treinamento do pessoal mais avançado. Esse pessoal já mais avançado já até compete, né? Sim, sim. Então retomando agora para esse ano tentar brilhar de novo. Qual que é a idade para poder frequentar esse projeto? Dos 7 a 14 anos. Tem um período que eles podem permanecer ou não? Não, a proposta da Sejuvel agora é que eles ficassem pelo menos 1 ano para poder aprender a nadar. Se tivesse perfil de treinamento, vai para o treinamento. Senão a gente vai ter que fazer uma rotatividade de esportes para poder dar chance para outras crianças também. Porque a procura é muito grande. Muito grande. Se deixasse lista de espera lá, ia ter mais umas 500 atrás. Esse é um projeto que é mantido pela Sejuvel, né? E tem um apoio aqui da UFMS que vocês utilizam o espaço deles. Sim, é um termo de cooperação entre eles, a Prefeitura e a UFMS. Além da natação, aqui acontecem as aulas de hidroginástica também para os idosos, né? E é essa parceria que eles fazem entre a Sejuvel, a Prefeitura e a UFMS. E os alunos precisam estudar no período? Sim, tem que estar matriculado na escola. Foi outra, essa novidade que teve nas inscrições, é que tinha que estar estudando. Que é para poder incentivar o estudo também. Sim, é isso aí. Um projeto muito bacana esse, né, professor? Sim, bastante gratificante. Tá aí, né, o professor Rustem Leal falando desse projeto de natação que acontece no Campus 1 da UFMS aqui de Três Lagoas. Bacana, né? As crianças, jovens, até mesmo o pessoal da melhor idade praticando natação e de graça, né, gente? Precisa aumentar esses projetos, ter mais aulas de natação em outros pontos. A gente sabe que a prefeitura está tentando viabilizar uma piscina ali para o Ginásio Municipal de Esportes. E precisa, né? Você ajuda as crianças no período contrário ao da escola, estar praticando uma atividade física, estar ocupando a cabeça com coisas saudáveis, isso é muito bom. 7h51, vamos agora para Dourados. Vamos com a participação da Kátia Curatoni, que chega com informações para a gente agora. Oi, Kátia, bom dia para você. Bom dia, Ana. A Defensoria Pública de Dourados abriu 100 vagas para atender em mutirão neste sábado os pais ou responsáveis que não conseguiram matricular os filhos nas escolas ou fazer transferência para outras instituições mais próximas à residência da família. Serão recebidos casos envolvendo a rede municipal e estadual. O atendimento será das 8 ao meio-dia, mas para participar é necessário se inscrever com antecedência pelo site da Defensoria ou presencialmente na sede da Defensoria aqui em Dourados. No momento do agendamento, será disponibilizada uma lista de documentos que precisam ser levados no dia do mutirão. Esse é o segundo mutirão realizado este ano pela Defensoria em Dourados. No primeiro, realizado no dia 31 de janeiro, as atividades foram voltadas às famílias que tiveram dificuldade de conseguir vaga no CEIM, Centro de Educação Infantil do município.
Foram atendidas 80 pessoas. A partir desta demanda apresentada, a Defensoria ingressa com ações pedindo ao Poder Judiciário que determine ao município ou ao Estado designar o estudante a uma instituição mais próxima. Segundo o defensor titular da primeira Defensoria Pública da Infância e Adolescência de Dourados, todas as ações judiciais das famílias que apresentaram toda a documentação necessária já foram protocoladas. Na maioria dos casos, o Judiciário já deferiu a liminar, determinando que o município ou o Estado ofereça a vaga próxima à residência. Mais informações no portal RCN 67. Obrigada, Kátia, pela tua participação. E agora nós vamos para Campo Grande, vamos para a capital com a participação do Fernando de Carvalho, que chega com informações para a gente agora, direto de Campo Grande. Oi, Fernando, bom dia para você. Oi, Ana, muito bom dia a você, muito bom dia também ao nosso querido Antônio Luiz e principalmente um muito bom dia a todos da nossa audiência aqui no RCN Notícias, na manhã desta sexta-feira, já desejando um excelente dia a todos. Olha, Ana, sexta-feira, dia 27, vence a segunda parcela do IPVA. Então, chamar a atenção para todos que estão nos acompanhando, para todos que estão nos ouvindo, caso não pagou, para já quitar essa dívida ainda hoje, para não ter juros ou algo do tipo. E, Ana, queria alertar também sobre pessoas que estão sofrendo golpe ao fazer o pagamento dessa segunda parcela aqui na capital. Um campograndense essa semana sofreu um golpe ao tentar pagar o IPVA, tentar quitar a segunda parcela do IPVA de sua motocicleta. Esse cidadão campograndense procurou a Depac Centro após digitar no Google Detran MS IPVA. Ele acessou um site falso e então gerou um boleto no valor de R$ 166,92 e fez o pagamento desse boleto falso. Ao consultar o portal do Detran, o site do Detran, ele viu que a situação do veículo ainda encontrava como aguardando o pagamento. Então aí foi que percebeu que sofreu o golpe e então procurou a Polícia Civil para registrar esse boletim de ocorrência, registrar essa fraude eletrônica. Então fica um alerta aí para todos que estão nos acompanhando, para sempre verificar se estão na página oficial do governo do estado, do governo federal e também do Detran ao realizar o pagamento dessa segunda parcela de IPVA. Caso as pessoas tenham dúvida, o Detran está oferecendo também um atendimento eletrônico, atendimento por WhatsApp. Então, caso a pessoa tenha dúvida se essa realmente é a página do governo, a recomendação é procurar os canais eletrônicos do Detran daqui de Mato Grosso do Sul, Ana. Então, fica esse alerta aí para as pessoas não caírem no golpe ao realizar a segunda parcela do pagamento do IPVA, que, como eu disse, vence hoje, sexta-feira, dia 27. E, Ana, encerrar minha participação, sexta-feira amanheceu bastante ensolarada aqui na capital, mas o clima está bastante agradável. A chuva deu uma trégua, vai dar uma trégua aí pelo menos nos próximos 10 dias aqui na capital. A máxima para essa sexta-feira é de 31 graus, fim de semana também vai ficar na base dos 31, 32 graus, a máxima aqui em Campo Grande, clima bastante agradável e pelo jeito, estava acompanhando em Três Lagoas também, está um clima agradável, um sol, mas sem muito calor. Assim fica bom demais para curtir esse fim de semana, né, Ana? Esses são os destaques aqui da capital, já desejando um excelente fim de semana a todos, principalmente da nossa audiência. Eu volto contigo aí no estúdio. Exatamente, obrigada, Fernanda. É isso, para cá também, viu, gente? Final de semana sem previsão de chuva, né? As pessoas vão poder aproveitar, embora calorzinho, né? Calorão. E aí a gente mais uma vez recomenda, gente, cuidado, viu? Atenção por conta desse período de calor, cuidado para quem vai para os rios, né? Evite a cascaleira, vamos tomar cuidado aí para a gente não ter mais notícias tristes aí de afogamento. 7h56, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira, agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia, muito obrigada. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um ótimo dia e um excelente fim de semana.